Programa de hoje, o grande escritor, jornalista, filósofo e professor que entende na necessidade mental da galera. Como assim eu não vou entender? Não sei. Mestre dos magos da atualidade. O cara que sempre tem algo inteligente e contundente para falar. Naturalmente, eu procuro ser o mais plural possível. Quê? Palmas para o mestre Clóvis de Barros. Clóvis de Barros! Clóvis tá chegando. Aqui, ó. É o livro. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. O livro tá aqui, ó. Ó o livro do Clóvis aqui, ó. Tá aqui. É o Clóvis Happy Hour na segunda. Top, hein? O Clóvis de Barros, prefácio do Joel J. Tá aqui o professor. Fala, professor. Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Isso aqui já é um sucesso, né? Já é mais um best-seller. Você sabe que o professor, ele tem uns livros dele traduzidos em russo. Sim. Russo. Não é? É verdade. Não é pra qualquer um, né, o Clóvis? Eu me pergunto se alguém lá leu. Não, deve ter. Tá claro. traduzido. Pô, você tá brincando, né, pô? Coisa de né? Coisa linda, né? Porque a literatura russa né? Das maiores. É uma honra, né? Sim. E aí, professor? Tranquilo? Tranquilíssimo. O microfone tá funcionando? Tá perfeito. Mais pertinho. Tá muito bom. Interessante porque não se ouve, né? O microfone. Aqui... Você quer um retorno? Não, eu Aqui dá a impressão de estar desligado, mas se está dizendo que está ligado, então tá ótimo. Então tá ótimo. Ô, professor, posso começar fazendo a pergunta, Manda Emílio? ficha, manda ficha. Porque a gente estava nas ruas, né, com a nossa vaquinha, falando sobre o trabalho e a felicidade, né? E aqui no livro diz, trabalhar pode e deve ser uma experiência feliz. Como que a pessoa, porque às vezes ela trabalha pela necessidade e não é aquilo que lhe agrada. Como que ela busca naquele trabalho uma experiência, não posso dizer menos pior, mas ou mais feliz? Como que a pessoa busca isso daí no trabalho que às vezes é só por necessidade? Pois claro que você tem um elemento, uma possibilidade de trabalho que é aquela em que você consegue encontrar uma atividade alinhada com a tua natureza, digamos assim, com as tuas forças, aquilo que você faz de melhor, de mais pungente, etc. Então, houve essa possibilidade de escolha, e aí o trabalho tem um valor que é o de permitir, ao longo da vida, você aperfeiçoar aquilo que você já por natureza tem de melhor. Eu concordo com você que isso para muitos é um luxo. Sim. É um luxo. E, portanto, muitas pessoas veem no trabalho uma condição de sobrevivência. Ora, há, a meu ver, um jeito de fazer as coisas que é o de se habituar em buscar o melhor possível. E isso acaba conferindo a quem age uma espécie de gratificação, uma espécie de satisfação. Hoje eu fiz isso melhor do que ontem. Seja lá o que for. Se você for um especialista na higienização de lugares públicos, então você poderá fazer isso meia boca, né? Você poderá fazer isso deixando metade cair pelo caminho. Sim. Você poderá fazer isso de maneira desleixada e talvez ninguém se incomode. Mas quando você tem sobre o teu trabalho um nível de exigência superior ao que os outros têm para você continuar trabalhando, você começa a buscar naquilo um aperfeiçoamento que vai, a meu ver, no sentido de alguma coisa que é muito essencial na humanidade, que é essa possibilidade de superação de si, possibilidade de fazer melhor amanhã. E isso seja lá o que for. Entende? Sim, sim. Eu acho que muitas vezes
nós jogamos o jogo em função das exigências que os outros têm de nós, do olhar que os outros têm para nós. Somos, na verdade, submetidos a uma lógica em que nós passamos a achar que somos aquilo que os outros acham que nós somos. E isso acaba nos apequenando muitas vezes. Porque numa sociedade acostumada com a mediocridade, muitas vezes o que se espera de todo mundo é um fazer desleixado mesmo. Agora, se você adquire o hábito de fazer cada vez mais perfeitamente aquilo que faz, ora, aquilo acaba sendo para você um jogo de superação de si, onde você vai ganhando em autoestima, você vai ganhando em apreço por si mesmo. E isso pode transcender e muito o prestígio e a legitimidade do fazer que você empreende. Então a felicidade é mais uma questão pessoal, porque às vezes as pessoas jogam muito essa questão da felicidade, projeta nos outros, para que os outros te façam feliz. Então essa busca é mais uma questão pessoal, para que você se sinta bem consigo mesmo. Então. É o entendimento que eu tenho. Sabe? Na hora que você precisa do outro para chancelar o que você faz, você está à mercê de uma variável que você não controla. E muitas vezes o outro não está preocupado com você. A maioria das vezes. Ele podendo passar por cima, ele passa. Então, é fundamental que você tenha por si um apreço. E te digo uma coisa que eu acho que você vai gostar. Muito do que a gente vive com a gente só. Eu dou palestra praticamente todo dia. 80% das palestras são fora de São Paulo, portanto, fora da cidade onde eu moro. Isso torna a minha vida uma vida de táxi, aeroporto, táxi, palestra, táxi, aeroporto, táxi. Ora, praticamente o tempo todo sozinho. Pergunto a você, que chance a vida teria de ser feliz se eu não suportasse a minha própria presença? Exato. Eu preciso gostar das coisas que me vêm à cabeça. Eles falam solitude, né? Você com você mesmo. Claro, eu preciso gostar das coisas que brotam no meu espírito. Por quê? Porque aí eu serei, para mim mesmo, uma companhia muito agradável. Às vezes até mais agradável do que a de uma outra pessoa qualquer que não tem comigo nenhuma afinidade. Exatamente. Entende? Às vezes, outro dia mesmo, um rapaz chegou, professor, almoçando sozinho, ninguém merece, eu vou sentar aqui com o senhor. Não, por favor. Olha, não muito bem. Ótimo. Não se sinta agredido, né? Mas eu suponho que eu seja para mim mesmo uma companhia mais agradável do que você. Mas não é porque você seja uma pessoa ruim, mas é porque eu tô há 60 anos comigo mesmo. Sim, mas você é uma pessoa que eu tenho certeza que todos aqui gostariam de ter como amigo. Exato. Você é uma pessoa assim que a gente se apaixona pelo seu jeito, pelo seu conhecimento. A gente sempre... Então, talvez por isso que ele tenha se aproximado de você, e eu faria a mesma coisa. Já fiz isso, incrível. Mas rapaz, encontrei numa palestra, se ele tivesse conduzido a coisa dessa forma, eu jamais teria respondido o que eu respondi. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, olha, eu ia almoçar... como você está sozinho, foi meio piedade, eu vou te fazer companhia como se fosse uma espécie de dádiva. Aí não se preocupe. Lógico que não. Por quê? Porque eu, aqui caraminholando comigo mesmo, eu consigo me entreter. A minha companhia, para mim, não é ruim. E às vezes ela é até... muito satisfatória. Então, eu consigo aguentar bem ir para Manaus dar uma palestra, né? 4 horas para ir, 4 horas para voltar, e tá tudo certo. Eu venho me distraindo, às vezes pego uma coisa para ler, e o meu jeito de estudar é o jeito de estudar de todo mundo que tem uma inteligência normal. Eu estudo devagar, eu leio devagar, eu não tenho pressa em avançar nos parágrafos. Às vezes eu pego uma frase para ler, fecho aquilo e venho de Manaus até São Paulo caraminholando sobre aquela frase. E puxa vida, eu chego, às vezes nem vejo o tempo passar, já chegou, e eu fiquei bem
comigo mesmo. Claro que isso não significa desdém pela presença do outro. Muito pelo contrário. As pessoas que querem ser meus amigos costumam encontrar a porta aberta sempre. Mas, muitas vezes, a presença de um amigo não é possível. Então, é fundamental para que a vida seja boa que você goste de ser quem é. Ô, professor, mas não tem aquela coisa que a gente tem na nossa natureza? Porque, por exemplo, fala-se muito em felicidade, né? Que a gente quer ser feliz e a gente sempre vive buscando a felicidade. Mas não existe algo dentro do ser humano que queira muito mais ser livre, ou para ser feliz, ou para se auto-sabotar. Ou eu estou muito feliz e falar, agora eu quero ficar triste. Porque eu tenho a liberdade para ser um cara amargurado nesse exato momento. É melhor ser livre do que você ser feliz? Bem, a liberdade, ela é mais importante do que a própria felicidade? Eu penso que não são necessariamente incompatíveis. Muito embora, entenda, muitas vezes, quando temos consciência da nossa autonomia, quando temos consciência de que a vida poderia ser diferente do que ela é, quando temos consciência que poderíamos impactar o mundo de maneira diferente, sentimos a responsabilidade pela tomada das nossas decisões. E essa responsabilidade muitas vezes é dura, ela é pesada. Sim. Então, às vezes, muita gente abre mão dessa autonomia, terceirizando a vida. Sabe? Decide aí por mim o que eu vou fazer. Até para sabor de pizza funciona assim, né? O que você escolher para mim tá bom, né? Por quê? Porque você entende que a liberdade é inseparável da responsabilidade e a responsabilidade ela é pesada, sobretudo quando essas decisões elas acabam, digamos, determinando a vida de muita gente. Quando um líder toma uma decisão, a sua decisão, ela não impacta só a própria vida, ela impacta a vida de muita gente. Então, você se sente responsável e você teme os efeitos nefastos que a tua decisão possa acarretar. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que, muitas vezes, procuramos para nós soluções doloridas, mas eu tenho para comigo, pelo menos é o meu jeito de pensar, que nós sempre queremos o que nós supomos que seja melhor para nós. Sim. Pascal tem uma frase maravilhosa, ele diz: todos nós buscamos ser felizes, mesmo quando nos enforcamos. É uma coisa para... Por quê? Porque às vezes, eu imagino que ele estivesse pensando assim, a vida como está sendo vivida é tão miserável, tão devastada, tão ruim, que ao me enforcar, eu conseguirei algo de positivo. Né? Entende o que eu quero dizer? Sim. Né? Professor, tem eu aposto numa coisa que eu não sei o que é, mas pior do que está. Não deve ficar. Tá? Então, eu acho que mesmo quando você opta por uma experiência aparentemente entristecedora, você está querendo fugir da mesmice, querendo fugir do que é agradável, mas é muito bobo, muito fácil, muito superficial. Entende? O cara quer ser bem sucedido numa escolha mesmo extrema, né? Acaba buscando um caminho mais difícil, aparentemente mais inóspito, mas você ainda assim, com esse desafio, quer alguma coisa boa para si. A gente estava falando agora há pouco, professor, estava até dando rankings de cidades mais felizes do país, do mundo. E em economia, sou economista de formação, se estuda muito felicidade. E a economia, na verdade, é uma ciência social aplicada, como várias outras, em que você tenta trazer métricas para isso. E existe uma dificuldade. No início da teoria econômica, a gente chamava a função utilidade de função felicidade, onde quanto mais você consome, mais feliz você fica, ainda que em taxas decrescentes. A pergunta é:
como que a gente deve medir a felicidade? Assim? Porque, ok, é uma coisa pessoal, é um indivíduo, mas quando eu começo a fazer essa personificação, eu perco qualquer métrica, assim, porque se cada um é incomparável disso. E quando você fala de políticas públicas, quando você fala talvez de grandes tomadas de decisão, seja numa empresa onde você quer promover os funcionários, ou na sua vida que vai envolver outros, você precisaria ter um parâmetro. E aí, como é que a gente endereça essa questão? Pergunta longa. Até o fato de você fazer a pergunta já mostra uma certa inquietação da sua parte. É remédio, professor. Com relação a essa coisa. Então, eu sempre achei muito, assim, gerador de perplexidade esses rankings aí. Né? Sim. Porque, poxa, se você me perguntar, eu com 60 anos, se eu sou uma pessoa feliz, eu não sei te responder. E eu tô há 60 anos me observando. E eu acho que nesses 60 anos aconteceram coisas maravilhosas e coisas horrorosas. Então, eu não consigo resumir tudo numa categoria só. Tá? Pô, se eu, com 60 anos me observando, não consigo dar uma resposta satisfatória para um questionário qualquer, como é que isso pode ser feito em larga escala? Sim. Então, é uma questão assim. Aí vem os resultados, né? E os resultados, eles apontam para Islândia, né? País mais feliz Finlândia. do mundo. Sudão tem um ranking. Tá bem, mas assim, alguns países tem muito gelo e pouca gente. E eu acho que fica fácil ser feliz num lugar onde não tem ninguém. Não tem muita gente. Ninguém vai te encher o saco. Esses caras não pesam dos Ungas numa Praça das Bandeiras para ir até o Capão Redondo, entendeu? Basta o senhor ir numa relojoaria, você vai ver a tranquilidade de um relojoeiro, porque não tem ninguém. Ele e a máquina. E o tic-tac. Sozinho. Ele tá ali, você fala, meu Deus, tem uma relojoaria aqui. Às vezes quando eu tô meio puto, eu vou lá e falo, olha como tem gente feliz, o relojoeiro. Porque só ele e aquela pequena máquina. Então, esse é um primeiro aspecto da minha resposta. O segundo, ele aponta até mesmo para a questão da sua formação, né? E muitas vezes isso parte de uma premissa, né? Que, aliás, você mencionou. Sim. Que quanto mais recursos materiais a pessoa tem para consumir, mais feliz ela é. Foi isso que você disse. Isso vem da teoria econômica. No princípio era assim. Depois começaram a falar, não é tão verdade isso. Pois é. Então, não precisa ir muito longe para saber que essa possibilidade de comprar coisas, de consumir e de proporcionar para si mesmo um uso prazeroso dessas coisas, não é garantidor de uma vida feliz, porque senão nós não teríamos gente com recursos ilimitados pondo fim à própria existência. Né? Então, talvez os valores da vida possam ir além da economia, se você me permitir. Tá? Eu entendo que a economia, ela, no que diz respeito a uma tomada de decisão, ela acabe pensando à moda de Bentham ou John Stuart Mill, dos utilitaristas, dizendo o seguinte: a melhor decisão é aquela que proporciona a maior quantidade de felicidade num determinado grupo. Tá certo? Ora, muito bem, é uma frase bacana de se falar, mas resta saber a que isso corresponde de verdade. Por quê? Porque você pode dizer assim, na Suécia o ônibus passa 1h58, então ele passa 1h58 e todo mundo sabe a hora que o ônibus vai passar, é uma maravilha, o transporte público funciona bem, as creches funcionam bem, a merenda escolar é maravilhosa, a corrupção é muito baixa e papapá. Então você tem N variáveis de natureza política que acabam fazendo pensar que viver na Suécia é uma maravilha. Mas, naturalmente, que isso, na hora que você vai, digamos, descer
às minúcias da subjetividade, o cara pode dizer, olha, o fato do ônibus passar sempre na mesma hora, na verdade, me é fonte de angústia e de enfado, porque aqui nada acontece. Nada é diferente. Adoraria que alguma coisa acontecesse. E o que é um acontecimento? É a ruptura da mesmice. Sim, boa. Então, um país como o Brasil é um país cheio de acontecimentos. Sim, até demais. Então, quer dizer, muitas vezes os acontecimentos quebram uma rotina enfadonha e acabam trazendo um sopro de excitação bem-vinda. Perceba como é difícil. Agora, claro está que eu concordo com você. Para quem toma decisões no âmbito das políticas públicas e mesmo no setor privado, numa organização, ele precisa ter métricas, mas não precisa chamar isso de felicidade. Não. Boa. Só para ficar... Precisa. Vamos dizer, é aquilo que objetivamente é melhor para a maioria. Agora, se deixa ou não deixa a pessoa feliz, vamos deixar isso pouco importa. Mas o professor mais complicado. diz que é o seguinte, não vamos chamar de dinheiro, vamos chamar de segurança financeira. Certo. Diz que depois dos 40 anos, é mais importante ter a segurança financeira das coisas. Deixa o cara mais tranquilo. Depois dos 40. Porque aí o cara já passou metade do tempo. Já curtiu. Então, você não concorda? Interessante. Você começou a sua frase dizendo... Diz que, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Tudo bem. Então... eu te proponho, digamos, não é uma questão de contradizer, é uma questão de problematizar. Certo. Um indivíduo que tem um padrão de vida determinado, e ele, digamos, vai melhorando esse padrão pouco a pouco, né? Ele vai passando a ter, digamos, exigências de conforto e de bem-estar progressivamente sofisticadas. É comum isso acontecer. Muito bem, perceba que a tal segurança financeira é uma palavra que, dependendo de onde você se encontra, ela poderá significar X, Y, Z ou alguma coisa muito diferente disso. Certo, claro. Ou seja, outro dia mesmo no vestiário do clube, eu sou sócio do mesmo clube desde que me entendo por gente e durante uns bons 30 anos fui invisível nesse clube. Por quê? Porque é um clube onde as pessoas são muito preocupadas com ganhos vultosos e é gente muito bem sucedida economicamente, etc. E eu, como professor, obviamente não tenho como abrir a boca, né? Agora, depois da internet pra cá, começaram a reparar na minha presença. Sim, professor. E eu comecei a ser abordado. Até gente querendo almoçar comigo pra eu não ficar sozinho. Imagina se antes... Bom, aí então o sujeito virou pra mim e disse... no vestiário do clube, que não é um lugar de grande elevação espiritual, né? Toalhinha. Não, ele disse, professor, o senhor vai para Dubai esse ano? Eu olhei, eu falei, não, né? Não. Já foi? Não. O que o senhor tem contra Dubai? Por Deus do céu! Caramba, meu. Deixa eu te explicar. Para estar num lugar, eu preciso deixar de estar em tantos outros. Sim. E essas escolhas acabam implicando exclusões. Então, Dubai não está no top 10 da minha coisa. E como, digamos, a vida é escassa, eu dou preferência a lugares que têm mais a ver comigo. E, enfim, mas muito também é ignorância. Eu não sei o que tem em Dubai. Mas, como tem lugares que me chamam muito a atenção, eu darei preferência a esses lugares. Aí ele parou, olhou para mim e disse, se for, lembre-se de mim, vá de primeira classe. Eu falei, muito obrigado. Obrigado pela dica. Belo conselho. Desculpa perguntar, né? A primeira classe para Dubai é diferente da primeira classe para qualquer outra cidade da Europa? Ele falou, muito diferente. Tem bar na Emirates lá do... É por causa da companhia. Aí eu peguei e falei,
E por quê? Ele pegou e falou, para começar, tem ducha na aeronave. Ducha higiênica. Aí veja como é impressionante. Você fala em segurança financeira, a segurança financeira para esse cara não tem nada. Tá em outro patamar. Exato. Tem lineamento básico. Eu ponho assim, contas, né? Luz, água, celular, internet e tal. Agora, supermercado. Depois, sei lá, compras excepcionais cartão de crédito, entrega de alimentação, cartão de crédito, tanto e tal. Então, deu pra pagar tudo, mas opa, segurança financeira. Porra, o cara me mete uma ducha na aeronave, né? E um valor da ducha assustador. Meio caro, velho. Aí eu peguei e falei, mas rapaz, não dá, assim, desculpa perguntar, não dá pra tomar um banho antes de sair e outro chegando lá? Eu sei que tem chuveiro. Eu sei que é longe. Não precisa. Lá leva um desodorantezinho. Mas o professor... Deixa eu só fazer um break. Eu vou fazer um break para a rede de rádio. O professor Clóvis está aqui. Olha aqui, ó. O Happy Hour é na segunda. O lançamento aqui do professor nas lojas. Você pode comprar agora. Se você entrar, tem a Amazon. Só colocar Happy Hour é na segunda. Ele já trouxe aqui esse livro. A gente já leu. É um grande sucesso. Mais um best-seller do professor. Vou fazer o break agora para o Reginaldo. Happy Hour é na segunda. Vai lá, Reginaldinho. Deixa eu... Tem na empolgado. Tem na Amazon. Eu tô inquieto. Deixa o Sam me faz a pergunta depois. Não, É o remédio. economia... Ducha é demais, né, professor? É que economia, talvez eu fui infeliz na minha explicação, economia não se fala de dinheiro inicialmente. Isso é uma consequência. A economia estuda recursos escassos, como, por exemplo, a alocação de tempo, que é o que você falou. Eu não vou para Dubai porque eu prefiro estar em outro lugar. E quando a gente fala da dificuldade de um economista, é justamente como medir as coisas. Porque se você está no âmbito pessoal, talvez você não precise disso. Talvez a comparação seja relativa a você mesmo no dia anterior ou na hora anterior. E nesse sentido, eu sinto, quando eu leio, e leio o senhor, leio alguns outros filósofos, entendo muito pouco, porque eu sou muito limitado nessa área, eu fico com dúvida, porque tudo parece tão complexo e tão aberto que eu não consigo chegar numa conclusão. Assim, mas isso é uma burrice minha, e eu não sei o que fazer. É assim, professor. O problema é o seguinte... perdão. Imagina. Eu queria te dizer que... se você me pergunta como eu faço para medir, então eu, seguindo a esteira dos meus mestres, te responderei sem nenhum constrangimento. Não tenho a menor ideia. Né? Ainda bem que eu não estudei economia. Está convidado. Eu adoraria. É um curso maravilhoso, eu adoraria. Porém, onde está o problema, né? É que, seja lá qual for a métrica que você, digamos, identificar como possível, ela por si só já estará priorizando certos tipos de vida em detrimento de outros. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, se você chegar com uma métrica do tipo, um item da felicidade é digamos, a condição física do indivíduo e tal. Então, já tem aí uma premissa que está enviesando um pouco a ideia, porque haverá quem diga, olha, não, né? Não. A medicina diz, uma decisão acertada alonga a vida. Né? E claro, dentro da filosofia o cara levanta a mão e diz, mas a longevidade é um critério bem discutível. Por quê? Sim. Porque eu posso querer viver menos e de maneira mais intensa. Aí na hora que você chega pro médico e diz, viu, eu não vou alongar a vida de qualquer jeito, o cara não tem mais o que dizer. Sim. Porque ele tá sentado num critério do qual ele não vai abrir mão. Sim. Agora, qual é a graça da filosofia? É que ela não tem nada para pôr no lugar. Eu lamento. O que te dá essa impressão de
de abstração e de burrice, vazio. Burrice. Não, de jeito nenhum. É uma impressão de vazio. Ou seja, o que eu penso é que, mais do que um critério único, o que há na sociedade é uma disputa, é uma luta pela definição do critério legítimo para a identificação da vida feliz. A título de exemplo, se eu for dono de uma academia de ginástica, e eu digo academia de ginástica porque o termo academia não surgiu com o significado hegemônico de hoje, se eu for dono de uma academia de ginástica, eu vou fazer de tudo para vincular a felicidade às coisas ligadas à excelência física. Sim. Se eu for dono de uma biblioteca ou de uma livraria, provavelmente eu vou adotar a mesma estratégia, vincular a felicidade à elevação do intelecto, à inteligência. Se eu for dono de uma igreja, eu vou vincular a felicidade à busca da eternidade e da santidade. Se eu for dono de um restaurante, eu vou vincular a felicidade aos prazeres da gastronomia, etc. Então, é normal que as pessoas busquem amarrar os seus fazeres e os seus interesses a um certo entendimento de felicidade, né? Assim também, se eu fosse corretor de imóveis e estivesse vendendo imóveis espetaculares, com direito a tudo que tem dentro, ou com vista a mar, né? Então aí eu faria de tudo para fazer as pessoas acreditarem que, se você não morar na frente do mar, você digamos, tem uma vida abaixo. Está abaixo. Sem ducha no voo. Mas, professor, os gregos eles falam da beleza, da verdade e da justiça. Isso. Que é o que a gente... deveria se preocupar. Não, que é o que resume tudo, né? Resume mesmo? Bom, porque você só pode entender, digamos, de maneira mais clara o que esses camaradas diziam, se você aceitar certas premissas do jeito deles de pensar, que a gente depois, de maneira pomposa, chama de paradigma, né? Que é uma espécie de jeito de pensar. Os gregos, eles acreditavam, e isso é muito importante, né? Eles acreditavam que o universo fosse finito e ordenado, como se fosse uma máquina. Então, o que acontece? Não é como hoje, que nós presumimos que o universo seja infinito e cheio de surpresas. Ali não. O universo é uma máquina. Então, cada coisa que existe no universo está ali para cumprir uma função, um papel, que eles chamavam de causa final. A mais importante das causas. Deixa eu te explicar. É mais ou menos como se fosse assim. Alguém diz: no universo está faltando alguém para explicar as coisas. Vamos fabricar um explicador. Vamos pegar aí um casal, né? Agora, esse casal vai transar, vai engravidar, e nós vamos colocar na natureza deste que vai nascer talentos explicativos. Então você nasceu para preencher uma vaga no universo. Mas é esse jeito de pensar. Então, o que acontece? Na hora de viver, o gato não tem outro jeito. Tem que viver como o gato está previsto. Sim. Ele segue o seu protocolo. O vento também venta. A chuva também chove. Mas você poderá viver em consonância com a sua natureza ou não. Por isso os estoicos passam o tempo inteiro dizendo: escute a sua natureza, conheça-te a ti mesmo, observe quem você é, porque a vida só será boa se ela estiver em harmonia com o resto do universo. Porque, no final das contas, a ética é uma responsabilidade com o cosmos. Não é com o outro. Esse negócio do outro veio muito na esteira do pensamento cristão. Antes disso, a ética é a responsabilidade com o universo. Se a chuva não chover, ela fode o universo. Pois então, se o explicador não explicar, ele também não estará cumprindo o papel que o universo esperava dele. Tá claro isso? Sim, então agora vamos entender esses três elementos. O que é a justiça?
A justiça é o atributo, digamos, da vida humana, das ações humanas, das decisões humanas, na medida em que ele se ajusta ao todo cósmico. A justiça é um encaixe. A justiça é esse negócio de dar a cada um o que é seu, é bem isso. No universo tem um pedacinho para cada um. E o que é o injusto? É você querer avançar no pedacinho do outro. Querer. Tem o seu lugar natural. O urso é peludo porque o lugar dele é lá no meio do gelo. O ambiente. O outro é o habitat. Então, cada um de nós também teríamos um habitat, digamos assim, e esse habitat, no caso de um explicador, é a sala de aula, e aí então ele pode viver uma vida aplaudida pela sua natureza, e aí ele será feliz. Veja só, porque o que tá no lugar a certo. eudaimonia, a felicidade para os gregos, é esta harmonia entre a vida e o que o universo esperava que a vida fosse. O problema é que, como você pode fazer escolhas, você pode se meter a viver na contramão da sua natureza. E por que faria isso? Porque se o seu talento for de explicador, é muito provável que alguém chegue e diga, vai morrer de fome, tá fudido, vai apanhar em sala de aula, vai, não sei, não é? É verdade. Ia jogar real. Quando eu comecei a trabalhar, o slogan era bem esse: o professor é respeitado e é pobre. Hoje ele continua pobre, mas ele deixou de ser respeitado. Ele apanha. Os pais vão à escola para defender os filhos que agrediram fisicamente os professores. Ou seja, você vive numa sociedade que não gosta desse negócio. Sim. Então, o cara diz, viu, eu quero ser professor. Vai chegar alguém que provavelmente ama a pessoa e vai dizer, não faça isso. Não faça isso. Né? Vá trabalhar no mercado financeiro, vá não sei aonde. O que essa pessoa está fazendo? Ela está mostrando que a natureza, no nosso caso, não é determinante e que a sociedade pode bem conduzir a vida para outros caminhos que são não naturais, não cosmicamente previstos. Boa. Só que aí é o seguinte: quando isso acontece, você jogou no lixo o que a natureza te deu, não é não? Sim, claro. Né? A natureza te deu o talento para cantar. Você não quis cantar. Você foi trabalhar de gerente de banco. Tá tudo certo. Mas então não reclama. Por quê? Porque você está trabalhando num negócio que a natureza não te preparou para isso. Então, dificilmente você vai alcançar níveis de excelência, porque esses níveis de excelência exigem essa concomitância do esforço com a base de natureza, de talento que você recebeu. César Cielo. César Cielo. Você vê, o cara é um cara obcecado por treinamento e talentoso ao absurdo. Então ele é um cara de excelência. Medalha de ouro. Perfeito. Né? E ele vira e diz, ele nadou o 100, né? Ele vira e diz, eu nunca vou esquecer disso, isso marcou a minha vida, né? Ele diz, assiste amanhã. Amanhã é 50 livre e eu vou ganhar. Assiste Cara, chamou pra X. Os melhores do mundo. Muito culhão. Não é E ganhar do Zé das Couves. Do Zé das Mangas. É 50 livre competindo com verdadeiros raios. Né? Verdadeiro. Eu vou ganhar amanhã. Aí ele sobe no lugar e... Você vê que aquilo é a sintonia máxima do ser no mundo com uma espécie de aglomerado de expectativas cósmicas sobre ele. Aquilo ali é um momento mágico. Né? Agora, claro, tem isso e tem o cara que ignora quem ele é ou que sabe quem ele é, mas não vê muita graça em ser quem ele é. Sim, boa. É individual, né? Porra, eu tive colegas na faculdade, na escola, que desenhavam maravilhosamente, nunca mais desenharam. Cantavam maravilhosamente, nunca mais cantaram. Né? Tinha até poeta. O Empada era um poeta. Cada intervalo, uma poesia. Cadê as poesias do Empada? Não, estou trabalhando não sei aonde e tal. Quer dizer, abriram mão
abriram mão do que a natureza lhes deu de melhor para trabalhar em função do que a sociedade premia mais, legitima mais, autoriza mais. Mas aí, claro, perdem a oportunidade de aproveitar essa verdadeira onda, né? Sabe quando você pega jacaré, é legal porque você perde o controle, né? E quando você joga o jogo em casa, quando você vive a vida naquilo que é a tua praia, a sensação que dá é que a vida é uma espécie de grande jacaré, sabe? Porque a tua natureza parece que se articula com o mundo para impulsionar você, né? Então, você nem consegue ter desempenho ruim, né? Outro dia, Ronaldinho Gaúcho estava num churrasco de bermuda, dessas bermudas tipo Havaí, né? E chinela de dedo. Veio uma bola, porra, né? Bermuda, veio uma bola, a bola bateu no peito, sabe como a bola faz? A macia. Não é aquilo. Não, virou. Aí desceu. Parou aqui. Depois desceu lá. Botou na ponta do pé. Trouxe no ombro. Mas de chinelo de dedo, o cara não consegue fazer mal. Mesmo querendo. Mesmo desleixado. Aquela coisa incrível. Assim eu vou aqui aproveitar para homenagear alguns colegas, né? Eu fui professor, eu fui aluno de um professor de Direito do Trabalho chamado Amaury Mascaro Nascimento. O cara era o professor para mim. Sabe quando o cara senta, ele começa a falar, e sabe quando é de uma facilidade irritante? O cara não perde uma frase. Outro que é assim é o Karnal, né? Bom. Porra, não perde uma frase. É irritante, tem que dá vontade de dar um tapa na orelha para ver se o cara se perturba. Porque é aquilo, quer dizer, absolutamente genial, absolutamente talentoso, absolutamente dotado, absolutamente... E fazendo aquilo que a natureza organizou para si. Né? É maravilhoso quando é assim, né? E eu acredito que existe essa possibilidade. A educação deveria investir, pelo menos, para dar a chance de um autoconhecimento mais sofisticado. Porque se você sabe quem é e diz, não, isso aqui não é para mim, responsabilidade sua, tá tudo certo. Mas o grande problema, pessoas que me procuram, professor, isso que o senhor fala, né? Que o senhor desde os 13 anos percebeu que queria ser professor, explicador, etc. Isso nunca aconteceu comigo. Eu não tenho a menor ideia do que é o equivalente da minha vida, o ensinar para o senhor. Né? E aí, eu lamento muito que a educação formal não tenha se empenhado mais em permitir experiências. Sim. E muitas vezes, não só permitir a experiência que autoriza essa autodescoberta, mas incentivar. Porque a escola não precisa trazer para si os prejuízos da sociedade. A escola pode perfeitamente dizer, olha, lá fora os caras vão dizer que com poesia você vai cortar um 12, como dizia meu pai. Dobrado. Vai cortar um dobrado. Vai cortar um dobrado. Excelente. Vai cortar um dobrado. Era essa a expressão. Cortar um dobrado. Cortar um dobrado. Sabe? Mas filosofia eu não sei nada. Dobrado, né? Vai cortar um dobrado. Aí o cara, olha, papai, eu quero ser flautista. Você primeiro estuda direito, presta concurso, aí depois eu te dou uma flauta e você brinca. Mamãe, eu quero ser atriz. Eu não paguei escola para essa palhaçada. Você é advogado. Você primeiro arruma uma profissão e depois você brinca de teatrinho. E aí, a sociedade tem o seu jeito de legitimar os fazeres. Mas a escola podia dar para a pessoa um incentivo que ninguém mais vai dar. A escola não precisa pisar em cima junto. Sim. A escola... A metodologia ela é retrógrada, total. Você poderia potencializar. Aqui, quem estuda aqui, nós preparamos para ter sucesso.
Ah, é? E o que é ter sucesso? Ah, ter sucesso é entrar no mercado de trabalho, escalar as carreiras de RH, é ganhar muito dinheiro, depois é empreender, abrir um próprio negócio e encher o pé, encher a jaca de ganhar dinheiro. E avião só com ducha. E avião só com ducha e não sei o que, sei lá. Daria para a escola dizer, olha, talvez você, para ser feliz, não precise aquecer a sua piscina com energia solar. Né? Como eu estou dando exemplos que me ocorrem dos meus clientes que me dizem. Do vestiário do clube. Os caras estão bem, pô. Né? Você... Depois vai falar que clube que o cara virou para mim... Não dá, porque eles vão me bater amanhã. Né? E é sempre no vestiário. No vestiário é complicado. O vestiário é foda. Com a toalha, passando tal. O vestiário é triste. O cara vira, né? E diz assim, escuta, se o meu filho... Isso é um relato tal e qual. Eu estudei agronomia, abri uma empresa e eu sou um indivíduo próspero e, bom, que costumam chamar aí de um indivíduo milionário. Bilionário. Bilionário. Muito bem. O meu filho quer estudar história. Eu, então, fui contra. Não é que sou contra, porque ele ainda não prestou o vestibular. Aí, o que o senhor acha disso? Eu já tinha dado a palestra. Sim. Você não entendeu nada. Não entendeu nada, entrou por ouvir só dormindo. Aí ele virou para mim e falou, mas se ele estudar história, o que ele vai ser na vida? Maconheiro. Professor? Maconheiro. Não, mentira. Mentira, obrigado. Professor? Aí eu olhei, eu percebi que ele não disse aquilo para me agredir. Sim. É falta de conhecimento mesmo, né? Eu peguei e falei, mas professor é uma profissão, né? Como qualquer outro. Sim, mas é um bando de morto de fome. Bom, agora é difícil que ele não tenha querido me agredir, né? Porque, né? Sim, pois é. Parece que é uma indireta, hein, professor? Blá, blá, blá. Aí ele começou a dar exemplos de coisas que o padrão financeiro dele permite e que, enquanto professor de história, não permitiria. Um foi aquecer a piscina com coisa de energia solar e tal. Eu peguei e falei, mas você já perguntou para o seu filho quais são os pré-requisitos da felicidade dele? Isso. Será que ele não seria mais feliz assim com meia dúzia de livros, estudando e ensinando seus alunos e orientando teses de mestrado, né? Do que se bobear, ele nunca entrou na sua piscina. E se bobear, ele não gosta de água quente na piscina, porque dependendo do lugar onde você mora, né, é calor e vira uma espécie de uma sopa. É horrível. Eu não sei se você já perguntou para ele, talvez você tenha uma ideia de vida boa que não coincida com a dele. Então talvez fosse interessante perguntar para ele o que realmente ele gostaria, qual é o propósito mesmo dele. E aí talvez você entendesse melhor por que ele quer fazer faculdade de história. Muito bom. Minha avó, ela falava o seguinte, ela falava assim, meu neto, tenha sempre um livrinho, tenha sempre um livro com você. Se você tiver um livro, você nunca está sozinho. Não é? Pô, do caralho. Minha avó falava isso. Ela falava, sempre fica com o livro. Minha avó lia, ela lia bastante. Ela falava, sempre tem um livro, fica com o livrinho que você nunca está sozinho. É verdade. Muito bom. Com o livrinho. Happy hour. Eu tenho uma última pergunta, talvez. Isso aqui é um... Não. Quer fazer a pergunta? Eu quero. A gente repetiu aqui diversas vezes sobre felicidade. Eu vi aqui todo mundo perguntando sobre felicidade. E já fui aconselhado por um homem de cabelo branco de não compartilhar minha felicidade. Momentos mais felizes de conquistas é para você ficar quieto. Gostaria de a sua análise filosófica. Por que o momento agora as pessoas compartilham demais as alegrias, principalmente em rede social? Ou é o relógio, ou a coisa material, ou até uma alegria simples. Deve ser compartilhada a felicidade? Interrogação. Não, é porque aí o que importa é a chancela do outro, Sim. né? A felicidade vem não com o que você está exibindo, mas com a chancela que o outro aportará a essa sua suposta cena exibida. E as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Ah, sim. Mas eu queria até, indo nessa direção, lembrar um elemento de felicidade que
até para justificar aqui perante o nosso amigo da economia Professor a complexidade, né? Há a possibilidade de você ter o coração pleno, sabe? E uma espécie de paz de alma, assim, incomparável, quando você, por alguma razão, melhora a vida de uma outra pessoa. Sim, sabe? bonito. Sim, é isso. Então, nesse sentido, né? Você tem aí uma variável interessante, porque não é só eu lutando por mim mesmo. Mas é abrindo mão de mim mesmo e estendendo a mão para alguém. E aí eu queria contar uma historinha que, se eu não contar, eu vou me entristecer. Tá, pode contar. Permite, claro, permito, lógico. Eu era professor de faculdade e gostavam de mim até nas faculdades, sabe? Dava aula na Casper, na SPM, dava aula... só em faculdade com nome de santo eram 8, né? Sabe, São Marcos, São Lucas, Santa Cecília, São Bernardo, para poder fechar o orçamento. Claro. E a minha visibilidade era limitada aos muros da sala de aula. E aí um dia tocou o telefone, era fixo ainda, e era o Hospital Sírio-Libanês. Disse: nós patrocinamos um evento chamado HSM Expo Management. Veja como tudo aqui é o que foi, porque o hospital existe e o evento também até hoje. Bom, aí eu falei: o senhor tem certeza que ligou certo? Não é o professor Clóvis? Então, a gente, como é patrocinador, tem direito a indicar um palestrante. Eu falei: parabéns, né? Ele falou: a gente sempre indica um médico, mas não dá certo porque o médico fala de medicina e o público é corporativo, é um erro. Pois é. Então, nós queríamos indicar o senhor, porque uma aluna indicou o seu nome. Falei: mas eu sou professor, né? Não sou palestrante, né? Aí o cara falou: é parecido, né? Eu falei: não é muito não, porque o professor, ele faz uma burrada hoje, ele tem um ano inteiro para se recuperar. A palestra é um tiro só, né? Claro. É muito mais difícil, eu sou só professor e tal. Aí, como eu recusei, de maneira firme, o sujeito disse: professor, eu vou abrir o jogo com o senhor. A palestra é amanhã. Eu tinha que ter visto esse palestrante muito antes. Eu me esqueci. Nenhum palestrante de verdade vai topar de hoje para amanhã. Aí eu peguei e falei: deixa eu ver se eu entendi. Se eu não for, você está fudido. Gozado, ele bateu na porta certa, sim. Porque eu podia ter dito ema. É isso aí, claro. Lógico. Mas eu falei: cara, vamos ver se eu entendi. Quanto tempo dura essa porra dessa palestra? Meia hora. Falei: sobre o que eu tenho que falar? Ele falou: a essas alturas, o que você quiser. O senhor fala sobre o que o senhor quiser. Eu falei: meia hora sobre o que eu quiser. É isso, eu tô gravando, hein? É isso. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí ele falou: não quer nem saber quanto nós vamos pagar? Eu falei: mas é pago? Olha aí. Eu tava fora do esquema mesmo, né? Aí o cara deu o valor. A hora que ele deu o valor, tipo, um ano de prolabore Sírio-Libanês professoral, eu falei: que dia é a palestra? Amanhã. Ele falou: eu acho que eu vou pra lá hoje. Marginal, sim. Pode dar errado. Não, nós vamos mandar um carro para buscá-lo, não se preocupe com isso. Bom, cheguei lá, estava no coffee, o que significa as pessoas não estavam ali. Estava no coffee. Aí eu olhei assim, era uma época que eu enxergava bem, e eu vi cadeira que não acabava mais, né? Caramba. Eu falei: pra que tanta cadeira? E o sujeito disse: para as pessoas sentarem. Depois a gente sai com preconceito, o pessoal reclama. Eu falei: não, que é para as pessoas sentarem, eu deduzi. Mas por que tantas cadeiras que eu perguntei? É porque são 8.000 pessoas. Puta lá, miséria. Eu falei: cara, o cara falou que era que nem uma aula. Não, mas é que nem uma aula, porque nós vamos ligar a luz no seu olho e vamos apagar a luz da plateia. Sim. São 800, 8.000, o senhor não vai ver nada coisa. Mesmo. Eu fiquei muito angustiado. Procurava lembrar do valor que eles iam pagar. Estava muito angustiado. Aí, como o cara percebeu que eu estava esvaziado de alma, ele falou: não quer ficar no camarim?
Eu falei, acho que é melhor. Cheguei no camarim, tinha um vovô sentado, sozinho. Um vovô que devia ter a aparência que eu tenho hoje. Aí ele pegou e disse, hi. Eu falei, né? Porque fazer sala em inglês nessa hora era o que eu não precisava, né? Falei, hi. Aí ele falou, who are you? Fiquei feliz, porque era a primeira vez que eu ia pôr à prova anos de ignorância no idioma estrangeiro, né? Aí eu falei, I am Clovis. Aí ele procurou no programa. Claro que o meu nome não estava, que eu tinha sentado no dia anterior, estava só o Hospital Sírio-Libanês. Oh, you are a hospital. Aí eu falei, não, é que não era eu que tinha que vir, eu estou aqui só... Aí ele olhou, conheço gente como você. I know you. You must be an outstanding speaker. Você deve ser um palestrante extraordinário. Eu falei, nem speaker, muito menos outstanding. Eu só vim porque não tinha ninguém para vir. Aí o cara olhou, ficou quieto, e eu por mim já teria ficado quieto, mas a minha mãe me deu educação, como ele perguntou, eu devolvi, perguntei, and you? Aí ele disse, I'm gonna talk about mathematics. Vou falar de matemática. Aí eu falei, nossa, que legal. A minha matemática é aplicada à vida das pessoas. Falei, nossa, que bárbaro. Ele falou, eu vim apresentar minha teoria. Sabe como aquilo me soou engraçadinho? Porque eu nunca conversei com alguém que dissesse que tinha uma teoria. Nunca. Foi aí que eu me toquei, sabe? Eu vim apresentar a minha teoria. My theory. Aí eu falei, oh, you have a theory? Aí ele olhou para mim e disse com muita bondade, hein? Ele disse, depois que eu ganhei o prêmio Nobel... Puta lá miséria! Ela ficou muito conhecida. Meu Deus! Você não tem noção, velho, do desespero. Eu até chequei. Eu peguei e falei... Nobel Prize? Ele, yes. Eu perguntei, Suécia? Estocolmo? Yes. Eu falei, o senhor vai palestrar hoje? Depois do senhor. Eu falei, viu? Bacana, né? Legal. Ele falou, eu faço questão de assistir a sua palestra. Eu falei, no way, man, you stay here. Falei, coxinha, croquete, fica aqui, porra. Quando me chamaram, eu subi no palco. De fato, o cara tinha razão. Jogaram a luz na minha cara, apagaram lá. E eu vi um vulto passando, sabe, passinho miúdo, assim. Sentou na minha frente, botou o auricular de tradução e fez assim, ó. Fez assim. E eu pensei, porque eu pensei isso, eu lembro. Eu falei, eu só tenho duas alternativas. Ou eu saio correndo daqui agora, todo cagado, que é como eu me encontrava, ou eu morro atirando. Eu lembrei do meu pai, sabe? Sim. Nossa, eu lembrei. O que será que daria um pouco de orgulho pro meu pai, né? Eu sempre penso assim. E eu falei, se eu sair correndo, o meu pai me desprezaria. Agora, se eu ficar e fizer a bosta que eu vou fazer, ele me desprezaria também. Claro. Eu não tenho saída. Aí eu olhei e falei, não, vou morrer atirando. Bora, é isso. Aí eu saí para meia hora de palestra e eu meti 1 ano de programa em meia hora. Você não tem ideia do que é um cara louco. Eu batia no peito e falava e cantava e ia. E é nóis e tal. Aí deu time is over. Eu falei, eles querem que eu pare. Aí o pessoal continua. Eu falei, fuck you, man. Eu vou continuar. Quando terminou, os 8 mil de pé aplaudindo, e ele jogou o auricular no chão, ele não aplaudia não, e fez assim, ó. Como se o time dele... Que maravilhoso. Sabe, né? Ganhou o campeonato, velho. Aí eu fui, esperei no camarim, vi pela televisão ele a palestra, e fiquei esperando ali por ele.
Ele voltou, o senhor ainda está aí? Então, eu falei, é para falar com o senhor. Pois não. Falei, o senhor é prêmio Nobel, está aqui no camarim, entra um Zé Ruela anônimo e apequenado, e entristecido e acovardado. O senhor podia ter olhado e ter dito, né? Quem é você? Sim, Sai daqui. Podia ter me humilhado. Tava tudo certo. Gente que não vale uma canela sua já fez isso. Né? E, no entanto, o senhor não parou de me pôr para cima. Outstanding speaker, não sei o quê. Foi lá me assistir. Uma palestra de um treco que não tem nada a ver com a sua vida. Sim. Por quê? Eu falei, por quê? Aí ele olhou para mim e disse, sabe o que é, professor? Durante muito tempo da minha vida eu passei buscando a minha glória. E como você deve saber, eu cheguei muito mais longe do que eu podia imaginar. Mas eu sempre tive o coração vazio e a mente perturbada. Até o dia que eu vislumbrei que eu poderia ajudar as pessoas a conseguir o que queriam, a alcançar seus propósitos. E do nada, o meu coração começou a ficar cheio e a minha mente se apaziguou. Então hoje eu vivo assim, bacana. Pelos Bonito. outros. Muito Sim. legal. Muito Aí bonito. ele falou para mim, a minha palestra não valeu nada, porque quem me conhece já sabia o que eu ia dizer. Sim. Quem não me conhece não entendeu porra nenhuma do que eu disse. Então ela foi 100% inútil. Mas estar aqui não foi inútil. Putz, que maravilha. Graças a você, professor. Lindo demais. Sensacional. Porque você precisou de mim. E agora você tem uma confiança em você, que você quando chegou aqui não tinha. Agora você não precisa mais de mim. Você sabe do que você é capaz. Você agora avança. Maravilhoso. Eu chorava que nem uma criança. Muito bonito. Muito obrigado, professor. Maravilhoso. Ó, papo com o professor sempre bom. Muito A gente conversa bom. aqui com Clóvis de Barros. O livro tá aqui, ó. Happy Hour, à venda na Amazon. Tá aqui, ó. Aproveita. Obrigado, professor. Vai lá.